E eu quero começar contando que o governo federal anunciou hoje o plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Igor Damasceno está acompanhando tudo e vai trazer agora quais são os principais pontos. O que você destaca, meu amigo? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Olha, depois de muita polêmica, muita irritabilidade do presidente Lula e uma semana depois que o tarifaço de Donald Trump passou a vigorar, o governo federal, enfim, anunciou o plano de contingência para proteger os setores mais afetados pelas tarifas norte-americanas. 30 bilhões de reais. Esse é o montante disponível para as empresas que estão sendo afetadas por essa decisão, a imposição das tarifas de Trump. Agora, tudo vai ser via linhas de crédito com facilitação de pagamento mediante o BNDES. Só tem algumas regras a serem seguidas. A primeira delas é o seguinte: a empresa que solicitar esse crédito para o governo federal precisa se comprometer a não demitir funcionários. Essa é a condição imposta pelo governo federal, justamente para proteger os empregos, evitar demissão em massa. E não é só isso. O governo federal, inclusive, vai instalar a Câmara de Acompanhamento de Emprego. Então, a partir do momento que o crédito é concedido, os integrantes dessa Câmara vão monitorar para saber se o empresário que recebeu o crédito vai demitir pessoas ou vai cumprir o que foi prometido ao governo federal no ato da concessão do crédito. Outra regra é que a prioridade é principalmente para as pequenas empresas e as empresas que vendem apenas para os norte-americanos. Até ontem a gente falava que essa era uma notícia de bastidor. Quem tem nos norte-americanos o único cliente, os únicos clientes vão ter prioridades. Era um bastidor que a gente tinha e que se confirma hoje ao anúncio desse plano de contingência. O governo também anunciou que há uma isenção de impostos federais em determinados produtos no ato da exportação para os Estados Unidos, justamente para que evite perdas financeiras das empresas que já estão tendo alguma dificuldade de vender para os norte-americanos. E uma outra medida que também foi bastante importante, bastante anunciada pelo governo federal, é uma operação de seguro contra inadimplentes. Quando o empresário vender o seu produto e o comprador não pagar, dar ali uma espécie de calote, o governo federal tem um caixa que serve como seguro para proteger essas empresas. A medida provisória, inclusive, foi anunciada pelo próprio presidente Lula em uma cerimônia que aconteceu há pouco aqui no Palácio do Planalto. Na oportunidade, Lula desmentiu algumas das fake news ditas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como, por exemplo, que os norte-americanos são deficitários nos acordos comerciais com o país. A gente sabe que isso não é verdade e o presidente Lula reforçou. Vamos ouvir. É inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil, quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares, se colocar bens e serviços. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo, em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. Bom, quem também discursou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele lembrou que a reforma tributária já aprovada e que vai começar a funcionar de fato daqui a alguns anos, ela protege as empresas exportadoras e que daqui até lá as empresas vão poder contar com esse plano de contingência para respirar um pouco financeiramente. Vamos ouvir o ministro. E o setor exportador é seguramente o setor mais beneficiado por essa reforma tributária. Ela entra em vigor no plano federal em 2027. Muitas das medidas que estão sendo tomadas aqui
vão ter fôlego até 2027. Bom, nós tínhamos adiantado também em bastidor e se confirmou hoje que o plano de contingência viria na forma de medida provisória. Essa medida vai ser publicada ainda hoje em sessão extra do Diário Oficial da União. Tem força de lei, mas com um prazo de validade de 4 meses. O governo federal sabe bem que vai precisar articular esse texto com o Congresso Nacional. E caberá à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, esse trabalho ao lado dos líderes do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, agora é uma corrida contra o tempo para convencer os parlamentares de que essa medida precisa vigorar contra o tarifaço de Donald Trump para proteger as empresas. Num ato simbólico, foram convidados para participar do anúncio dessa medida provisória o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente para chamar o Congresso Nacional para perto e que essa medida seja aprovada e permaneça vigorando até que não precise mais, até o necessário. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Igor. A gente vai conversando aqui ao longo do nosso 3 em 1. Tem uma enquete rolando também lá no nosso YouTube. A pergunta é: o plano de socorro do governo será eficaz para proteger as empresas brasileiras do tarifaço de Trump? Participe. Responda a nossa enquete para a gente trazer a sua opinião aqui. E eu quero colocar também numa ilustração quais são as principais medidas anunciadas pelo governo federal com esse plano para as empresas afetadas. Então, nós estamos falando de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais, de um fundo voltado para esse tipo de situação, com crédito oferecido pelo BNDES. A gente está falando de prorrogação de prazos do regime de drawback. Drawback é um mecanismo que permite a isenção, devolução ou a suspensão de tributos que são voltados ou aplicados sobre insumos para a atividade de exportação. Então, as empresas hoje terão essa prorrogação de prazos para esse adiamento, devolução ou suspensão desses impostos, nesse regime chamado de drawback. A gente tem também o diferimento de tributos federais, ou seja, o adiamento da cobrança de tributos. Percebam que muitas das medidas estão voltadas em relação à questão dos impostos, da tributação sobre essas empresas que realizam atividades exportadoras. Compras públicas, e aí nós estamos falando principalmente dos setores que produzem alimentos, porque o governo federal pretende comprar os alimentos que poderiam estragar, né, que são perecíveis e que seriam exportados para os Estados Unidos. E aqui tem um detalhe muito importante, porque o governo federal não colocou a necessidade de abertura de licitação para isso. Então é algo que a gente precisa acompanhar muito de perto por conta da transparência ou não que isso possa significar. E tem também uma modernização do sistema de exportação. Dentre todas essas questões, Alan Gani, quais são as que mais chamam a sua atenção e te preocupam, se a gente puder falar assim também? Principalmente compras públicas, porque não é uma compra que haja uma demanda orgânica, uma demanda natural. Muito pelo contrário, o governo simplesmente está queimando caixa para não dar um prejuízo ao empresário. Quando ele queima caixa, é com o nosso dinheiro. A linha de crédito também significa taxas de juros abaixo do mercado. E essas taxas de juros abaixo do mercado são pagas com dinheiro do contribuinte. Então, há um impacto fiscal e depois é muito difícil tirar esses subsídios lá na frente. A gente já viu esse filme no passado, Evandro. Como é que você avalia, Fábio Piperno? Olha, Evandro, algumas dessas medidas que foram anunciadas eram medidas que eu defendia lá atrás, quando nem imaginava que o governo fosse formatar algum plano. Por exemplo, a questão do adiamento do pagamento de impostos. Eu acho isso bem razoável em uma situação emergencial. Não pode ser algo ad eterno, mas por um curto espaço de tempo eu acho que dá para fazer. Em relação às compras governamentais, esse projeto prevê não exatamente compras por parte só do governo federal, mas principalmente de estados e municípios comprando produtos perecíveis. Aí eu também acho razoável, e até por isso a dispensa de licitação, porque, afinal de contas, são produtos que muitas vezes já estão prontos, as safras... Né? Daria tempo de fazer o processo. Exatamente. E tem uma questão interessante nessa parte relacionada à dispensa de licitação. O governo federal ele tem uma tabela com os valores dos produtos. Então, no caso da compra, o valor do produto agora, que seria fornecido por essa empresa que exportaria mais, que não vai exportar mais, não pode ultrapassar 5 vezes
vezes o valor que já está tabelado ali pelo governo federal. 5 vezes é até bastante se a gente pensar, mas seria um limite para não haver a possibilidade de uma compra sem licitação que pague valores exorbitantes por uma mercadoria que já teria um preço médio. Exato, e não é o governo federal quem vai efetuar essas compras. Então, por exemplo, rede pública de ensino vai comprar alimentos desses produtores. Então, ele que formate o seu processo licitatório de compra, enfim. Agora, tem uma parte que me preocupa sim, é o que o Alan disse. É a história do crédito de 30 bilhões de reais. Muito bem. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita agora, nesse primeiro momento, em benefício de pequenas e médias empresas que vivem diretamente dessas exportações, especialmente nos redutos bolsonaristas do sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e pegando setores como, por exemplo, indústria moveleira. Mas aí eu concordo com o Alan, não pode ser para sempre. Eu acho que isso tem que ter um prazo, ou seja, sei lá, 6 meses, 1 ano, enfim, mas tem que se estabelecer um prazo, porque em algum momento isso vai ser retirado, e aí a gente sabe como é, né, duro, traumático, arrastado. Esse aí tipo vem de a processo. choradeira. Vide o PERSE. Agora, José Maria Trindade, eu queria falar um pouco contigo sobre o movimento político, porque o governo federal está dizendo que vai pressionar agora o Congresso para que faça uma aprovação imediata dessa medida para que ela já passe a valer e a auxiliar esses setores. Mas tudo isso demanda articulação. Beleza, os presidentes da Câmara e do Senado estavam ali num movimento simbólico de apoio ao governo federal nesse pacote de soberania do Brasil soberano, mas tem um movimento intenso da oposição também brigando por pautas próprias e que quer ser ouvida por esses mesmos presidentes das casas. Como é que você avalia essa discussão a partir daqui? Bem-vindo, Zé. Há uma grande reclamação. Obrigado, Cine. Obrigado a todos. Olha, em primeiro lugar, o presidente Lula recebeu um levantamento completo da situação em todo o país, de cada estado, de até município e cada setor. É interessante que não dá para adotar medidas gerais, como assinou o presidente Lula hoje, para um assunto que eu entendi ser muito setorial. Ou seja, alguns setores não serão tão atingidos assim, outros serão 100%. Existem empresas que exportam tudo, foram criadas aqui, exportam tudo para os Estados Unidos. Como, por exemplo, o setor madeireiro, que exporta celulose, exporta aquelas tábuas que fazem aquelas casas norte-americanas, né? As casas de tábuas. São moldadas as tábuas exatamente para caber na demanda dos Estados Unidos. Não há como substituir e não há outro lugar, né? O setor, por exemplo, de mangas, eu ouvi de que eles vão mandar mangas para os Estados Unidos, e é uma conversa de empresário para empresário e não é governo para governo. O governo agiliza ali os trâmites burocráticos, né, e as tarifas, e pronto, a manga vai para lá e lá receber 50%. O consumidor é que sabe se continua ou não comprando a manga brasileira, mas eles acreditam, o setor, que vão continuar, pelo menos nesse momento, tentando o mercado norte-americano. Então, por exemplo, quem tem 100% da produção exportada para os Estados Unidos e que fica fora do mercado, quer dizer, o mercado não suporta um aumento assim, vão fechar. Não tem outra, não tem crédito, não tem nada que possa salvar. Então, o que está acontecendo? Algumas empresas vão fechar e outras não serão tão atingidas assim, embora tenham acesso a esses créditos, né? Nas conversas que eu tive aqui no Congresso Nacional, estão todos assim ressentidos. A oposição, naturalmente, dizendo o seguinte, que não vão colaborar. Mas ali o Centrão está dizendo que o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de formar uma frente nacional em defesa da indústria brasileira contra o tarifaço. O deputado Danilo Forte, que é do União do Ceará, não é governista, né? Ele é um adversário do governo, mas também não é uma oposição clássico. Ele me disse o seguinte, que ele está disposto, fez essa proposta, fez um discurso no plenário da Câmara, propondo uma união nacional contra o tarifaço em proteção das indústrias nacionais. Mas que o presidente Lula, segundo o deputado Danilo,
preferiu o seguinte, conselhos ali da equipe de comunicação e decidiu surfar nessa onda do nacionalismo, nesse ufanismo, né? E principalmente de tomar a bandeira do nacionalismo do pessoal da direita, que andava enrolado na bandeira brasileira e que agora defende os Estados Unidos. Então, foi a proposta do governo e há reclamações no Congresso Nacional. Essa medida provisória, me disseram, será emendada. Ninguém sabe até que ponto, né? Como será. Mas há reclamações da estratégia política adotada pelo presidente Lula. Exatamente, Zé Maria Trindade. Inclusive, isso está muito claro em algumas das opiniões que chegam aqui para a gente. Vamos jogar uma no nosso telão para quem nos acompanha? O Leonel diz: as empresas e o povo brasileiro vão pagar o preço pela incapacidade técnica do Haddad e a arrogância do presidente Lula. Você concorda, Bruno Musa? Bem-vindo. Muito bom. Belo comentário do Leonel. Concordo 100% com ele. Bom, vamos lá. Na semana passada, Evandro, o governo soltou um relatório, o próprio governo, tá? Tá disponível para todo mundo ver o PDF bem detalhado. Inclusive, eu estou fazendo um vídeo para amanhã sobre isso. Um relatório mostrando que a dívida brasileira é insustentável. Palavra que eu estou retirando do próprio relatório, e o Instituto Fiscal Independente falou a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o populismo, Evandro, ele é a mesma coisa que você dar álcool para um alcoólatra porque ele está vivendo numa abstinência. É claro que a pessoa que está passando por esse problema vai te amar, vai falar, ora, a pessoa está satisfazendo os meus anseios aqui e está, obviamente, curando esse meu problema momentâneo, mas está postergando o problema. Eu anotei aqui os principais pontos. Primeiro deles é que a empresa solicitante desse empréstimo disponível do montante total de 30 bi, ele se comprometa a não demitir. Imagina que a atividade econômica, como o próprio Itaú soltou um relatório ontem, falando que a atividade econômica brasileira já está desacelerando. Isso são números, é fácil de ver. Se ela começa a desacelerar e a empresa não pode mandar embora, o que você faz? Ele entra na justiça e a justiça dará o ganho que ele não pode demitir da própria empresa dele? A propriedade privada simplesmente foi embora. Eu não tenho mais receita para sustentar o funcionário, mas eu não posso mandar embora? O que eu faço? Mantenho e ainda com a dívida que eu contratei, que eu tenho que pagar esse empréstimo subsidiado que endivida ainda mais o Estado? Segundo ponto, vai ter uma Câmara de Acompanhamento de Emprego. Quanto custará? Quem comporá essa Câmara? Quem serão os políticos que comporão para poder atuar nessa forma de proteger empregos? Quando você posterga o problema, você está jogando isso muito mais lá para frente. Depois, serão atendidas pequenas empresas. Está delimitado o que é pequena empresa? Quantos funcionários? Qual o faturamento? E se eu passo de um determinado nível de faturamento e já peguei o emprego? E se meu faturamento cai drasticamente? Como é que eu faço isso? Isenção de impostos. Ora, o governo arrecadou esse ano 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, recorde histórico. E mesmo assim, o déficit continua crescendo. Ele vai abrir mão de mais impostos ainda, que eu acho super justo e necessário discutirmos, pagar muito menos impostos. Só que quanto você mais endivida o Estado, da onde ele vai tirar isso? De mais dívida? Mais a moeda desvaloriza e tira poder de compra do trabalhador e das empresas como um todo? Um seguro contra calote. Um seguro custa. Como qualquer seguro, você faz o seguro do teu carro, ele custa. Isso vai encarecer o crédito, de um crédito subsidiado, que, como o Alan falou, é uma taxa de juros abaixo do que o governo paga. Portanto, prejuízo para o pagador de imposto. Então, perceba que aqui o culpado o grande culpado é o governo pela sua retórica, como a gente já falou, mas ele vem agora oferecer muleta subsidiada depois dele quebrar a sua perna. E ele ainda quer que você ame, afinal de contas, ele está te dando muleta, mas foi ele quem quebrou a tua perna sem você perceber. Essa retórica suaviza o culpado, que é o governo, por bater de frente contra o dólar e, obviamente, bater de frente com os BRICS. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra na semana passada, em que um grande economista falou o seguinte: quando um empresário brasileiro vai a Brasília pedir uma máquina, um crédito subsidiado, ele fez uma analogia, saiba que você está entrando nessa máquina no Titanic. Por quê? Porque o Titanic vai afundar, que é a dívida pública brasileira, com o relatório de dívida insustentável divulgado pelo próprio governo federal. Portanto, lembre-se que nada é mais permanente do que um imposto temporário, ainda mais faltando 1 ano e meio para a eleição. Quando se dá um subsídio, se dá uma isenção,
prepare-se para mantê-la para sempre, às custas de um endividamento que isso faz com que o juro seja mais alto, a moeda perca valor e isso tira o poder de compra, especialmente dos mais pobres. O culpado é o governo e a sua narrativa completamente muito bem colocada pelo Leonel, nosso espectador. Sim, Bruno. Ô, Piperno, como é que você avalia essa situação aí rapidamente? Porque o Bruno trouxe as medidas que foram anunciadas de maneira muito positiva pelo governo, mas ele colocando o outro lado, quais podem ser as consequências das empresas que, claro, utilizarem tudo isso que está sendo oferecido nesse plano de socorro agora. Mas veja, eu até citei o exemplo do Pérsia. É verdade, naquele momento houve uma ajuda necessária, só que há setores que querem perenizar essa ajuda, né? E lobbies importantes do Congresso e principalmente da direita, inclusive, né? São eles que sustentam os lobbies desses grupos. Então, é óbvio que eu vejo com preocupação, sim. Eu apoio várias das medidas que foram anunciadas, acho que a medida do crédito ela pode ser eficiente, mas tem que ter um prazo, porque senão vai virar, por exemplo, Plano Safra. É um deles. Vai ficar para sempre.